Bem-vindos ao canal, eu sou a Miranda. No vídeo de hoje eu trago para vocês a calça que é do Conjunto Rio. É uma calça que é super tendência no momento, ficou super bem, veste muito bem no corpo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Não esqueçam de se inscrever, de acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Aqui é a cava da frente, que depois quando nós fizermos a segunda parte da perna, vão se juntar aqui. Eu ainda não sei se isso é suficiente, só depois que a outra estiver pronta. E aqui eu fiz mais duas faixas para a parte de trás, que também não sei se é muito, se é pouco. Só quando eu tiver as duas pernas prontas é que eu vou saber. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como eu comecei a perna. A medida a gente mede do umbigo até o ossinho do tornozelo. Aqui eu dobrei a perna para vocês poderem visualizar melhor. Parece curta, mas aqui ainda vai ter uma barrinha de ponto alto. E aqui nós vamos ainda ter um cos, com os 4 dedos também de ponto alto. Aqui, olha, é o cavalo aqui da frente e o de trás que eu fiz um pouquinho maior, mas isso eu só vou ter certeza depois que eu tiver a outra perna pronta, para ver se é isso mesmo, para um tamanho M, se é mais. Se for um tamanho P também é só diminuir aqui no cavalo. As pernas também, a perna também é importante ir medindo, certo? Então é isso, vocês têm que medir do umbigo até o ossinho do tornozelo. No meu caso aqui deu 90 centímetros, então eu fiz uma correntinha, eu fui fazendo e fui medindo ela na fita métrica, dando uma leve esticada, porque senão fica muito comprido. E aí de 90 eu fiquei com 85 centímetros, diminui 5 centímetros da medida, porque ela vai pesar e vai ficar comprida como eu quero. Aqui eu vou fazer a minha segunda perna. Esse trabalho nós estamos fazendo ele na horizontal, mas depois ele vai ser todinho na vertical. Então, a calça vai ser assim, com as listas na vertical, certo? Agora, vocês que ainda não sabem, mediram o tamanho, deu 80, deu 90, do umbigo até o ossinho do tornozelo, então agora vocês vão começar a fazer as correntinhas para medirmos. Eu vou mostrar como eu meço, para que não fique tão comprida depois, porque é sempre bom diminuir 5 centímetros mais ou menos. Se deu 90, façam 85 centímetros de correntinha. Se deu 100, faça 95 e assim por diante. Então, eu vou começar aqui a fazer as correntinhas. Aqui nesse caso, eu já sei quantas mais ou menos eu tenho que fazer, porque eu já fiz uma barra. Na minha, eu fiquei com 40 bloquinhos de ponto alto. Então, essa eu também tenho que ter 40 bloquinhos de ponto alto. Mas, no caso de cada um de vocês, nós vamos ir fazendo correntinhas. Eu não vou contar também, porque eu quero trabalhar em centímetros. E trabalhar em centímetros é muito melhor, porque não tem erro. A não ser, claro, quando a gente está trabalhando com algum ponto, com algum desenho que são múltiplos e essas coisas. Aí a gente tem que ter esse cuidado. Mas aqui no caso nós vamos trabalhar com medidas. Então nós vamos fazer correntinha. Eu vou fazer aqui bastante correntinha e já volto para medir junto com vocês, para vocês verem como eu faço. E na dúvida, sempre deixa mais correntinhas, como eu falo. Quando a gente trabalha com bloquinhos, você pode deixar mais correntinhas para ter o número de bloquinhos que você precisa. Como eu já sei, porque eu já fiz uma perna, então eu tenho 40 bloquinhos, eu vou fazer mais correntinhas. Se sobrar depois é só desmanchar, mas é melhor sobrar do que faltar. Bom, aqui eu vou medir de novo para ver. Ponho aqui na minha primeira correntinha no 0. Se eu fizer assim, olha, sem esticar, eu vou ter quase 80 centímetros. Se eu estico, eu já vou ter 90, sabe? Então, assim, ou a gente mede dessa forma, dando uma esticadinha de leve, não pode esticar muito também, ou nós diminuímos 5 centímetros, porque o tecido vai pesar e a calça vai ficar comprida.
Nós ainda temos que fazer o cos, nós vamos fazer barra, então ela vai aumentar de tamanho. Nós já estamos medindo no ossinho do tornozelo, então ela não pode crescer muito, porque senão ela vai depois ficar muito comprida. Olha, eu não contei o número de correntinhas, eu simplesmente fiz um pouco a mais do que 90 centímetros, porque assim eu prefiro que sobre. Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto, nós vamos começar a fazer nosso primeiro bloquinho de 3 pontos altos. E vamos começar a fazer os bloquinhos. Laço, pulo, 1, 2, no terceiro eu faço 3 pontos altos no mesmo lugar. Laço, venho 1, 2, no terceiro faço meus 3 bloquinhos. Eu já sei que eu preciso de 40 bloquinhos. Eu meço 1,60 de altura. E para mim, a medida do meu umbigo até o tornozelo deu 90 centímetros. E aqui eu vou fazer até o final, até ter 40 bloquinhos. Essa calça, o bonito dela, e que a gente não vê quase vídeos na internet nem nada, é que ela é feita para ficar com as listas todas na vertical. Isso é super bonito. Geralmente a gente vê as listas todas na horizontal. E eu particularmente gosto muito mais das listas na vertical. Acho que ficam bem mais bonitas. É a primeira vez que eu tô fazendo esse modelo de calça. Se alguém tiver uma sugestão melhor na execução da calça, eu vou adorar que me escreva nos comentários, que é sempre bom a gente trocar ideias. Eu espero que ela fique bem, que dê certo. Ainda não tenho certeza, como é a primeira vez, e eu vou ver. Pode ser que alguma coisa eu mude ainda. Só depois, quando eu tiver as duas partes prontas, que eu vou começar a vestir e vou começar a ver o caimento dela no corpo, se eu tenho que mudar algo. Mas eu vou aqui partilhando tudo com vocês. É a primeira vez que eu faço esse tipo de calça, esse modelo. Aqui para essa calça, como a blusa, eu tô usando fio Charme. Esse fio tem 396 metros, é um algodão mercerizado, 100% algodão. Ele diz aqui que é para agulha 2,5 a 3, eu estou usando uma agulha número 4. Essa cor aqui verde é o 5203 e o azul é o azul bic. Aqui eu vou fazer diferente da camisa, para mostrar para vocês uma outra forma de fazer. Esses 2 pontos aqui eu não finalizo, venho aqui, vou fazer o meu nozinho corrediço. Em vez de finalizar aqui o ponto alto, eu vou começar já com o verde. Ajusto aqui a linha azul e aqui eu subo 3 correntinhas. E agora eu vou trabalhar com a linha verde, fazendo a mesma coisa. Vou fazer aqui as 3 carreirinhas com a linha verde. Eu até queria fazer aquela transição, sabe? De um fio para o outro, sem ter que ficar cortando. Mas como nós estamos trabalhando 3 carreiras de cada cor, sempre a última dá do lado oposto. Então, não tem jeito, nós temos que cortar mesmo e colocar o outro. Aqui eu faço o nozinho corrediço com a cor azul. Venho aqui nesses 2 últimos pontinhos que eu não finalizei. E vou fazer aqui 1, 2 e 3 correntinhas. Aqui, isso, aqui, certo? Agora aqui, eu corto, porque não tem como, tem que cortar. Pois aqui eu faço um nozinho
para segurar eles. Mas eu vou ver se eu faço mais um. Depois, na hora que eu for fazer, esconder os fiozinhos. E é isso, não tem jeito, nós temos que cortar mesmo a linha, colocar outra. Se fosse carreiras de número par, 2 de cada cor, dava para fazer isso. Não precisaria cortar. Mas aqui nós temos que cortar. Porque elas sempre vão acabar do lado oposto. Olha, coloquei aqui as duas partes da calça no chão para vocês poderem visualizar melhor. Então, antes eu tinha feito um aumento também aqui, que era na frente. Nós vamos dobrar essa parte é da frente, essa também é da frente. Ficou muito grande, então eu desmanchei. Na frente eu não vou fazer nenhum aumento, só aqui no quadril. Atrás eu fiz um aumentinho de um lado e do outro. Aqui eu fiz 13 bloquinhos e aqui 13 bloquinhos. Como eu medi? A medida foi do umbigo até o meio da perna para saber a altura do cavalo. Aqui agora eu vou dobrar para vocês visualizarem melhor. Agora eu vou começar a costurar as pernas. Certo? Essa aqui é a parte de trás e aqui é a frente, olha. Depois nós vamos fechar assim. Parece bem grande, mas aqui em cima eu vou fazer umas 4 ou 5 fileiras de ponto alto. E aqui embaixo, 1 ou 2 fileiras de ponto alto. Montei assim só para vocês poderem visualizar melhor. Agora eu vou fechar aqui a lateral. Aqui tanto faz ser com azul ou com verde, porque um lado é verde, outro é azul. Eu vou fechar com verde porque eu tenho mais fio do verde. Aqui é a mesma coisa e aqui atrás também a mesma coisa. É muito simples e fácil. Aqui depois, quando eu fizer os pontos altos, eu vou precisar diminuir um pouco, porque ficou mais largo, né? Então é só dar uma diminuída, eu ainda vou ver. Eu vou passando tudo pra vocês. Aqui eu já costurei as barras, ainda tá do lado do avesso. Do lado direito, que depois eu vou virar. Agora aqui eu vou costurar a parte de trás. Olha, gente, eu tava costurando aqui as barras, costurei inclusive, costurei tudo, até aqui, porque eu tinha feito esse aumentozinho aqui atrás, que eu achei que ia ser necessário pro quadril, mas tá muito grande, então eu vou desmanchar e vou deixar reto. Mas isso já é bom porque serve para mostrar para vocês que se precisarem aumentar aqui no quadril, é só aumentar faixinhas. E a mesma coisa aqui na frente, mesma coisa. Às vezes não vai precisar de 3 carreiras do verde, 3 do azul. Vai precisar de uma do azul, uma do verde, sabe? Não tem problema, mas é assim que se faz, para vocês já saberem. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar esse aumento aqui que eu fiz, que tá muito grande para mim, e vou costurar todinha ela reta. Se alguém tiver uma ideia melhor, escreve nos comentários, porque eu já pensei em várias formas, mas eu acho que vai ficar bom assim. Vamos ver. Eu vou fazendo testes, gente. Eu vou fazendo uma carreira, eu provo, eu desmancho, faço de novo. Nem sempre fica bom na primeira. E às vezes a gente vai tendo ideias no meio do caminho para melhorar o caimento e tudo. Vamos ver, eu vou desmanchar tudo isso que eu fiz e vou costurar tudo, vou provar e já vou dizer para vocês se ficou bom, não, e como que vai ser. Olha, aqui, como eu disse para vocês, eu já costurei as pernas, certo? Aqui, aqui. Aqui é a medida que eu tirei do cavalo da calça, né? Que no meu caso ficaram 13 bloquinhos. Eu medi do umbigo até embaixo da perna. Isso aqui que eu não consegui costurando, aqui é a perna, certo? Minhas pernas, e aqui é o cavalo.
Essa parte aqui é a de trás, essa aqui no caso vai ser a da frente. Então, eu tô com a calça, digamos que isso não tem nem direito nem avesso. Só que agora, como eu já fiz a costura aqui, já esse lado é o avesso. Esse aqui é o direito. Eu não posso costurar a parte de trás assim do jeito que tá. Então, eu tenho que virar ela pra cá, virar assim e vou costurar essas duas partes aqui. Desse lado. Vou costurar aqui, essas duas. Essas daqui, depois a gente costura. Vou costurar essa parte aqui. Vou colocar aqui uns prendedores para não ficar um lado maior que o outro. Amarrar sempre para ficar mais firme. Costurar até aqui e nozinho sempre. Agora aqui ficou o lado certo. E vamos virar agora novamente, porque aqui que é a parte da frente, a gente pode costurar por esse lado, que esse lado aqui é o nosso avesso mesmo. Mesma coisa do outro lado, nós fazemos aqui. Eu tô morrendo de vontade de provar isso. Vou pegar aqui, ó. Aqui eu vou pegar também um pontinho aqui de trás, já pra ficar bem fechadinho, ó. Vou pegar esse aqui, que é o mesmo da costura da perna. Pegar ele aqui com mais correntinha. Vou pegar esse aqui também, olha. E esse aqui. Só pra ficar bem fechadinho aqui. Vou fazer aqui um nozinho. Chegamos aqui no final. E eu vou agora fazer um nozinho de sempre. Então, agora eu já costurei as duas partes, né? Aqui está. Agora nós vamos... Agora eu vou virar a calça pro lado certo. Vou provar. Vocês devem estar ouvindo um barulhinho, é que eu tô com o ventilador ligado, que tá muito calor. Aqui é verão. Pra quem quiser saber e ter como referência, essa calça eu tô fazendo pra mim, o meu quadril tem 100 centímetros, 1 metro de circunferência. Agora as carreiras de ponto alto, e eu vou ter que diminuir um pouquinho, porque vocês veem, isso aqui tá bem largo. Então, eu vou ter que fazer aqui as minhas carreirinhas de ponto alto, diminuindo um pouquinho. Então, eu vou fazer agora do lado direito e vou fazer com a linha azul. E agora, conforme eu for fazendo as carreirinhas de ponto alto, eu já vou rematando esses fiozinhos. Então, aqui eu vou começar fazendo o meu nó corrediço. Vou pegar aqui em qualquer lugar. Então, aqui eu vou adicionar o meu nozinho e vou já começar a fazer os meus pontos altos. Vou fazer aqui um ponto baixo, no mesmo lugar que eu adicionei o nozinho. Vou subir duas correntinhas e vou fazer mais um ponto alto. Venho aqui no seguinte, no ponto alto, e vou fazer 2 pontos altos. Só vou fazer uma coisa, como quero que isso aqui fique um pouco menor, mais apertadinho, em vez de usar a agulha 4, eu vou usar uma 3, que é um número a menos, para que fique um pouquinho mais apertadinho, porque eu quero essa parte mais fechada, ela tá muito larga. Eu vou fazer a primeira carreira, eu vou provar, e a partir da primeira carreira, eu vou começar a diminuir. Tá? Então, aqui aqui nos pontos altos, nós vamos fazer 2 pontos altos. Aqui, nas correntinhas, 2 pontos altos. Eu vou fazer toda a volta, já vou rematando. Quando eu chegar aqui, eu volto para nós fazermos juntos. Praticamente aqui no final, vou fazer meus 2 últimos pontos altos. Aqui da minha primeira carreira, do cós da calça, eu vim aqui na terceira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Vou aqui subir uma, subir duas.
Eu aqui tenho um total de 192 pontos. Eu vou fazer a cada 5 pontos, a cada 6 pontos, eu vou diminuir um ponto. E vou ver como que fica. 2, 3, 4, 5 e 6. E 6 pontinhos. Agora, o próximo eu vou fazer sem terminar. Venho, laço, faço o seguinte. E agora, termino todos. Termino tudo. Vou fazer mais 6 pontos altos e outra diminuição. Cinco e 6. Agora, o seguinte, eu não termino. Venho, laço, vou pro seguinte. E agora, tiro todos. Aqui, eu fiz 6 pontinhos. Olha, eu diminuí aqui, fiz 6 pontos altos. Aqui, eu vou fazer minha última diminuição dessa carreira, que já não dá pra fazer mais, que já tiro. E aqui, ó, eu só vou ter mais um ponto alto pra fazer, não tem problema, tá? A gente vem aqui nessa correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Vou aqui fazer 2 correntinhas e vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu acho que eu vou fazer também, vou continuar fazendo 6. Cada 6 pontos, uma diminuição. Ainda não sei exatamente quantas carreiras, mas por enquanto eu vou ir fazendo assim. 6 pontinhos altos, uma diminuição. 6 altos, uma diminuição. Então, eu acabei a minha segunda carreirinha de pontos altos. E eu acho que agora, aqui na seguinte carreirinha, como eu tenho muito ponto para diminuir, eu vou fazer a cada 5 pontos altos uma diminuição. A cada 5, uma diminuição. Aqui, eu já fiz todas as carreiras que eu precisava aqui para a parte de cima da calça. A primeira carreira, eu só fui fazendo 2 pontinhos altos dentro de cada espaço. A segunda carreira, eu fiz 6 pontos altos, uma diminuição, 6 pontos altos, uma diminuição. Na terceira, quarta, quinta e sexta carreira, eu fiz 5 pontos altos e uma diminuição. Na sétima, oitava, nona, décima e décima primeira, eu já não fiz diminuições. Eu acho que esse tanto tá bom. E agora, eu provei, e eu achei que tá ótimo pro meu corpo, pro meu tamanho. Aqui tá assim, não parece, tá um pouco diferente. Aqui são os pontos, é tudo ponto alto, só que aqui quando a gente coloca no corpo, dá uma esticadinha e fica assim um pouco diferente. Vou fazer agora um cordão para colocarmos aqui e vou fazer o acabamento aqui da barra com ponto alto. Então, aqui eu já acabei o cós da calça. Ao todo foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. É importante ir provando para ver se o tamanho está adequado para o corpo, se precisa mais, se precisa menos, porque cada corpo tem a sua forma. E isso aqui é só uma ideia, uma dica para ajudar vocês. Agora é ir fazendo cada carreira e ir provando. Cada carreira que eu ia diminuindo, eu provava para ver se estava bom, se tinha que diminuir mais, se tinha que parar de diminuir. Então, agora eu vou cortar aqui a linha, vou fazer aqui um nozinho, e agora eu vou começar a fazer a barra. Eu vou começar aqui na junção de um lado com o outro, começo com o meu nó corrediço. Eu vou pegar aqui nessa alcinha e vou subir 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto.
venho aqui para a seguinte, que é pontos altos, faço 2 pontos altos. Vão ser 2 pontos altos em cada espaço. 2 pontos altos em cada espaço. Aqui na barra eu tô fazendo com a agulha número 4, que é a mesma agulha que eu trabalhei toda a calça. Só ali na cintura que eu fiz com a número 3, para ajudar a fechar um pouquinho mais. Então é isso, em cada espaço são 2 pontos altos. Eu acredito que eu vou fazer 3 carreiras. Aí também é uma questão de ir provando para ver, porque cada um de nós temos uma altura e quando a gente coloca no corpo é totalmente diferente. Eu acho que para mim 3 carreiras vão ser o suficiente. E é só isso aqui, é só ir fazendo pontos altos em cada espaço. E eu já vou aproveitando para arrematar todos os fiozinhos que estão por aqui. Bom, gente, aqui depois de ter minha calça mais ou menos pronta, eu provei e o cavalo ficou muito grande. Então eu vou ter que desmanchar aqui. Eu contei mais ou menos 4 bloquinhos que eu vou ter que desmanchar e separar. Fazer uma perna pra cá e essa perna pra cá, só que com mais 4 bloquinhos, tá? Só pra mostrar pra vocês, por mais que o vídeo fique um pouco mais longo, mas acho que é importante, porque são coisas que vão acontecendo no processo da produção da roupa, né? Às vezes a gente pensa que vai ficar bem, depois coloca no corpo, não fica, e a gente tem que fazer alguns ajustes, isso tudo é super normal. Então agora eu vou desvirar ela, vou virar ela do avesso, vou desmanchar aqui essa costurinha do cavalo, uns 4 bloquinhos mais ou menos, vou costurar aqui perna e aqui perna. Eu ainda não fiz o acabamento dos fiozinhos, ainda tenho que matar todos. Agora aqui, eu fiz tanto nozinho para reforçar que agora vai ser difícil de desmanchar. Mas é isso. Vou desmanchar toda essa parte aqui, enquanto eu achar necessário, e aí eu já mostro para vocês. Então, olha, eu desmanchei aqui 4 bloquinhos, tá? Aqui a calça tá costuradinha, e daqui eu tirei 4 bloquinhos de um lado, 4 bloquinhos do outro. Então, agora meu cavalo já vai ficar mais curto e acredito que já vai ficar melhor. Então, agora eu só vou costurar aqui, mas era só para dizer isso para vocês, tá? Que pode acontecer, só descosturar, costurar de novo, só depois que ela tá pronta também, que a gente faz o cos, que dá para saber direitinho, né? Às vezes a gente mede tudo, só que o crochê, como ele cede, porque ele pesa, acaba ficando um pouquinho maior. Então, é só mexer um pouquinho e fica tudo certo. Olha, gente, agora que eu desmanchei aqui o cavalo, costurei novamente, ficou perfeito no corpo. Eu vou mostrar para vocês em centímetros. Olha, em bloquinhos fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos eu fiquei agora aqui no cavalo. E em centímetros, eu fiquei com 20 centímetros. Fiquei com 20 centímetros de cavalo, tá? Aqui no cos, eu fiquei com 10 centímetros de cos, tá? Aqui, dessa parte aqui, até aqui embaixo, deixa eu ver quanto eu fiquei. Daqui, olha, daqui. Daqui. Aqui, com a minha barra de ponto alto, eu fiquei com 70 centímetros. Para fazer o cordão que nós vamos usar para amarrar na calça, esse aqui, olha, é o que sobrou do meu novelo azul da calça. Para calça eu utilizei 2 novelos do azul bique e 2 novelos do verde. O verde sobrou isso e o azul esse pouquinho aqui que vai dar para fazer o cordão e o tassel. Então, o que eu faço? Eu separo aqui como mais ou menos uns 5, 6 metros desse lado de cá do novelo. E aqui eu vou fazer sozinha.
vai ser mais ou menos como um nozinho corrediço, certo? Fiz aqui um nozinho e vou começar a trabalhar. Nós passamos a agulha por aqui, olha, nós passamos o fio, temos os dois fios, o do novelo que tá aqui e esse outro com 5, 6 metros que nós vamos deixar para esse lado de cá. Então, nós vamos passar esse fio aqui do novelo por cima, esse aqui por aqui, e vamos puxar os dois. E assim, nós vamos começar a fazer uma correntinha que parece um tricô. Olha, pegamos por aqui e passamos aqui as duas, ó. Pegamos por aqui e passamos por aqui as duas. É muito simples, depois que a gente pega o jeito, olha, é muito fácil. E é melhor do que fazer a correntinha e depois ter que voltar fazendo tudo ponto baixo, demora demais, né? Então, ó, esse fio pra cá, o do novelo pra cá. E nós vamos sempre passando esse fio aqui, ó, por aqui e esse outro por aqui, ó. Passamos por aqui, pegamos o outro. E nós vamos fazer o tamanho que nós acharmos o suficiente. Quem quiser deixar ele mais compridinho, deixa. Eu deixei, como eu disse pra vocês, uns 5 metros ali de fio. E vou fazer até acabar meu fio. E quando eu acabar esse fiozinho, nós vamos fazer o tassel para colocar na ponta. Olha como vai ficando bonitinho, parece um tricô, tá? Depois que nós tivermos o tamanho que nós desejamos, nós vamos fazer o tassel. Aqui eu vou fazer um tassel, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 vezes. Esse aqui, ó, como eu tenho aqui os fiozinhos, eu vou já amarrar aqui o meu tassel. Um fiozinho para um lado, um fiozinho aqui para o outro. E vou amarrar. Agora aqui eu vou cortar. Cortamos o excesso e agora nós vamos fazer um nó invisível. Aqui, ó. Pedacinho de fio. A gente vem aqui, dobra essa pontinha assim. Vamos vir aqui, arrumar os nossos fiozinhos, acertar eles bem. Vamos colocar aqui, posicionando o nosso fiozinho e vamos dar umas 6 voltas aqui ao redor. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu ver se tá parecido, tá? E aqui, ó, nós vamos pegar esse fio, passar aqui por dentro. Seguramos e com esse outro aqui, ó, nós puxamos até ele entrar aqui dentro. Cortamos aqui o excesso. E aqui nós temos o nosso tassel já na pontinha aqui do nosso fio. Acertamos aqui as pontinhas. E olha que gracinha que fica. Certo? Esse outro aqui agora, nós vamos passar ele primeiro pela calça, aí depois nós colocamos esse. Senão vai dificultar um pouquinho a passagem. Então, aqui na calça,
Eu resolvi que eu vou passar aqui, ó, vamos ver aqui onde é o meio, certo? Aqui é o meio, olha. Então, aqui eu vou começar. E olha, eu não vou pôr aqui na última carreira, eu vou pôr na penúltima. E vou passando aqui, entre um ponto alto e outro, de 2 em 2, de 1 em 1, como você preferir. Isso, olha. Aí fica assim o cordãozinho pra amarrar. Olha, gente, cheguei aqui, já passei por toda a volta. E aqui eu vou colocar esse outro tassel. Aqui é o começo do trabalho que nunca fica fio. E aqui já amarrei de outra forma. Então, aqui com esses 2 fiozinhos que eu tenho, eu vou passar aqui pelo nosso buraquinho aqui, ó. Passo um pra cá, certo? Esse pra cá. E aqui eu vou amarrar. Olha, a calça vestiu super bem, eu gostei muito. Eu usei bastante na cor, eu acho essa combinação lindíssima, mas eu sei que não é para todo mundo, mas isso é o menos importante. O mais importante é o modelo, é o conjunto que pode inspirar vocês a fazerem da cor que vocês preferirem. Eu espero que vocês tenham gostado e que se inspirem a fazer a de vocês. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E aqui eu tenho meus 2 tassel. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!